Então, minha gente, bom dia. Por cá, professor Rodrigo. Estou gravando essa aula e já eu deixo postado para vocês para falarmos a respeito de projeto de artigo científico, principalmente no que se refere à construção dos objetivos junto com a metodologia. Bom, o passo a passo do projeto inicialmente eu preciso de uma inquietação, eu preciso de algo que me incomode, que desperte o meu interesse, que chame a minha atenção. Num segundo ponto, num segundo momento, a partir dessa inquietação, eu preciso levantar informações a respeito desse conteúdo. Então, um segundo passo seria levantar informações a respeito desse conteúdo, desse tema, disso que eu me identifico, disso que eu pretendo investigar. E aí, é, uma vez levantando informações, eu posso verificar se eu tenho base teórica, material disponível, ou se eu não tenho base para poder tratar desse assunto. A partir disso, então, eu preciso criar um problema de estudo, que é basicamente criar uma interrogação, interrogar esse meu tema. E aí, sobre essa questão do tema, esse tema, eu vou mostrar aqui para vocês uma, uma tela. Eu vou trabalhar aqui inicialmente com uma apresentação a respeito da construção de um artigo científico. Então, primeiramente, né, verificar uma área, observar se porventura existe viabilidade aqui esse ponto, né? Se existe viabilidade a partir de um levantamento prévio do que eu faço e se é algo que faz um acréscimo, que inova, que me diz alguma coisa. Depois disso, eu preciso especificar esse meu tema e elaborar um problema em relação a esse tema, né? Criar um questionamento, uma indagação. E daí, eu estava conversando na semana anterior sobre a necessidade de se fazer um corte. Aqui eu tenho alguns temas em que não houve um corte muito amplos e depois da sugestão do professor foi possível então melhorar. Veja esse exemplo: reflexões jurídicas sobre o direito sucessório à luz do Código Civil de 2002. Essa pessoa ia falar basicamente sobre tudo aquilo que envolve sucessão, então muito amplo por sinal. E aí nesse caso, o que é que foi sugerido? Foi sugerido que ela escolhesse tratar do tema sucessões dentro da união estável. Então, os direitos do companheiro na união estável dentro da ideia de sucessão. Um outro tema: dano moral na sistemática constitucional brasileira. Aí também daria para fazer um livro, um tratado a respeito disso. E aí o que foi sugerido? O dano moral nas relações de consumo em face dos princípios constitucionais. Então, fica mais simples tratar dessa maneira. Então, eu tenho que tomar cuidado com a amplitude do meu tema, porque possa ser que ele prometa muito e eu não tenha como dar conta. O artigo é um recorte mais estreitado. O artigo ele precisa de um afunilamento. Eu preciso, dentro de um universo, pensar algo e resolver abrir esse algo, né? Clarear esse algo. E aí eu posso fazer isso de uma maneira descritiva, explicando, né, um determinado instituto, enfim, ou também de uma maneira crítica, né, a partir de um criticismo, tentando aí, dentro daquilo que eu já comentei na aula presencial. Todo estudo, basicamente, né, ele pode traçar um histórico, né, a respeito do assunto, caracterizar esse assunto, ou então muitos trabalhos eles vão dizer como era uma determinada realidade, como ela passou a ficar a partir de um novo instituto, ou muitas vezes o trabalho de vocês ele vai sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo prisma, apresentar corrente favorável, corrente contrária, né, uma controvérsia. E aí dessa controvérsia chegar ao final e dar um posicionamento. Então, geralmente a gente caracteriza, né, pode ser um ponto, ou então traça um panorama de como vai ficar uma certa realidade a partir de determinado tema, ou então
a gente faz um contraponto, né? Analisa uma controvérsia. Então, basicamente, o trabalho de vocês vai ficar nesse patamar. E aí, o roteiro do meu projeto de artigo. Eu preciso de um tema e de um problema. Esse problema, na verdade, é um questionamento, né? Levantar uma indagação a respeito desse meu tema. Por isso que eu preciso aqui do tema bem afunilado, bem estreitado, para que eu não possa prometer algo que eu não vá dar conta. Depois disso, a justificativa, que é o momento, digamos assim, do eu, do intimismo, de explicar o porquê, junto e com acento, do estudo, né? O porquê que eu escolhi esse estudo. Depois, os objetivos, que são as metas, né? O que eu pretendo com esse meu trabalho? Verbos no infinitivo, um objetivo geral, que é basicamente colocar um verbo na frente de um tema, e 3 objetivos específicos. Esses 3 objetivos específicos eu tenho que imaginar. Bom, em relação a esse meu trabalho, quais são os pontos que eu vou tratar dele no desenvolvimento? Então, quais são 3 campos chaves, ou 3 compartimentos, ou então 3 grandes capítulos que eu vou tratar? Se eu consigo imaginar o desenvolvimento do meu trabalho, voltando, eu posso definir os meus objetivos específicos. Então, os objetivos eles têm uma correlação direta com o desenvolvimento do trabalho, com o referencial teórico do trabalho. Geralmente, para cada objetivo específico, eu tenho um capítulo do meu trabalho. A metodologia é como eu vou fazer isso que eu estou dizendo que vou fazer. E aí, hoje, eu vou reforçar muito a respeito da metodologia. E depois disso, fazer um esboço de um sumário, né, do porvir, né, desse meu referencial teórico, porque no projeto você só avisa o que vai fazer. Já na construção do TCC2, você constrói o seu trabalho. Então, é preciso fazer também um esboço do sumário. E aí, eu vou abrir aqui um outro material. Eu parei na última aula aqui, eu vou abrir um outro material que trata a respeito desses pontos que eu acabei de comentar com vocês. Pronto, voltando para cá, para investirmos mais hoje na questão dos objetivos e da metodologia. Então, logo mais eu vou apresentar também um modelo de projeto, e aí nesse modelo de projeto a pessoa ela consegue, né, vencer o passo a passo que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Ou então, já estamos em maio e aí nós temos mais um mês para concluir esse projeto. Quero crer que você já tem aqui uma pergunta para responder, os passos que chegarão à resposta dessa pergunta, né, os possíveis tópicos que eu vou tratar no futuro dentro do meu referencial teórico, e se essas informações que eu levanto, o material que eu tenho, eles são suficientes para responder ao questionamento.
Eu tenho uma fase decisória, escolhi o tema, delimitei o problema, e uma fase de construção, que é começar a elaborar esse meu projeto. E depois, por último, uma fase de redação, que é começar a organizar essas ideias e colocar no papel. Bom, eu tenho aqui então escolha do tema, introdução, problema, justificativa, objetivos, metodologia e referencial teórico. Sendo que no referencial teórico, no projeto, vocês só precisam, na verdade, sinalizar, né, possíveis tópicos que abordarão o desenvolvimento do trabalho e escrever um pouco sobre cada um deles, já que a gente faz uma pesquisa uma pesquisa exploratória, né, de levantamento de material. Então, já que eu tenho material, que eu escrevo um pouco sobre cada coisa. E aí vamos lá. A FMT, ela me cobra capa, folha de rosto e sumário como itens obrigatórios, lista de ilustração, lista de tabela de abreviatura como algo opcional. Depois, dentro do meu projeto, introdução, problema, hipótese, que seria aí uma aposta que se faz, uma resposta prévia, né, como se fosse uma antecipação de uma conclusão, e que eu vou desenvolver o trabalho falseando ou negando essa hipótese, mas eu particularmente recomendo não fazer constar a hipótese. Objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, metodologia, referencial teórico, que pode ser, né, alguns chamam de revisão bibliográfica, ou de fundamentação teórica, orçamento e cronograma. Essa parte também de orçamento eu dispenso porque seria mais um projeto que tivesse uma bolsa ou que recebesse uma bolsa. Mas um cronograma é bacana, fazer constar um cronograma, que seria aí, né, uma espécie de programação de como vai ser a construção desse trabalho em quanto tempo. Depois disso, referências bibliográficas, glossário, apêndice, anexo ou índice são opcionais. Lembrando que anexo é algo que eu não produzo, então um projeto de lei, um exemplo clássico, né, que aluno costuma colocar, e apêndice é algo que eu produzo, e aí pode ser um questionário ou um roteiro de entrevista. Mas em tempo de Covid, talvez seja melhor não pensar em pesquisa de campo para o trabalho de vocês. Bom, dentro do problema, eu tenho então que elaborar questões que eu pretendo responder ou que eu vou possivelmente apontar soluções ao final. Então, pense aí num tema. É, Diante da situação atual do país, eu pensei em pesquisar sobre o conflito federativo. Um ente federado talvez entrando na esfera de competência de outro, e isso gerou muitas ações de controle de constitucionalidade. Então, dentro disso, eu coloco lá como tema, né, e temática. O conflito federativo no país a partir da competência para regular o direito de ir e vir das pessoas. Pronto. Seria o meu trabalho. Um problema de pesquisa em relação a isso é como definir a competência federativa ou quais são as alternativas, as respostas, os caminhos constitucionais para se estipular quem tem competência para regular o direito de ir e vir nesses tempos de pandemia, que é aquela discussão lá da minha turma de direito municipal, né? Se isso era um tema da área de transporte e trânsito ou se é um tema de saúde. O STF entendeu que é saúde e aí nesse sentido os estados e municípios eles têm competência para poder regular esse direito de ir e vir das pessoas. Então, o problema é eu pegar esse meu título do trabalho e criar uma interrogação a respeito dele. A hipótese. A hipótese, eu vou tratar da hipótese, mas eu não vou entrar nela necessariamente. Pressupostos como soluções provisórias. Então, é como se eu antecipasse uma resposta. Explicação provisória de uma causa ou de um fenômeno tem a função de orientar o pesquisador na direção de uma causa possível, sugerindo experiências próprias para comprovar ou não. Então, pela hipótese, eu estabeleço uma proposição, né, uma resposta provisória que no final eu vou confirmar ou negar. Nesse meu exemplo do conflito federativo,
eu poderia escrever lá na introdução do meu projeto, né? Ou na introdução não, no tópico hipótese. É, a partir de uma experiência prévia, observa-se que a competência, todos os entes federados têm competência para regular o direito de ir e vir em tempos de pandemia. Então, digamos que esse meu fato, ele está essa minha afirmativa provisória, ela está calçada nesse evento pandemia, e já sabendo de uma resposta prévia do STF. Aí, a partir dessa hipótese, que é como se fosse uma aposta que eu faço, ao final do trabalho, eu teria que retomá-la nas considerações finais e dizer que ela foi confirmada ou que ela foi negada. Objetivos do meu trabalho: o que vai se investigar e o que se pretende alcançar com o estudo. Palavras com verbos no infinitivo que determinam o que será realizado: estudar, comparar, discutir, averiguar, investigar, abordar, identificar. Enfim, são verbos a serem utilizados nos objetivos do meu trabalho. É necessário separar objetivo em geral e específico. Justificativa é o porquê do meu estudo. Aqui eu posso escrever na primeira pessoa por que aquele tema chamou a minha atenção, por que despertou o meu interesse. É vender o peixe, né? Dizer o porquê que eu escolhi esse tema. A metodologia. Aqui eu vou passar mais tempo hoje com a questão da metodologia. Eu vou ver até se tem um ponto aqui sobre construção de metodologia. Acho que tem mais para frente. Bom, na metodologia, eu vou dizer primeiro o tipo de pesquisa. Se ela é de natureza exploratória, descritiva e exploratória. Se é um estudo básico ou se é um estudo aplicado. Bom, estudante de direito e projetos na área do direito, o que mais eles costumam tratar? Pesquisa em direito geralmente é explicativa e descritiva. Exploratória é mais do campo da ciência, ou descritiva e exploratória. A pesquisa explicativa, que é essa daqui, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu digo que o meu estudo é explicativo. Porque explicar um fenômeno é mais do campo das ciências biológicas, de entender o vírus, a origem, o comportamento dele, né? Então, é mais da área de biológicas. Na minha área do direito, eu vou mais descrever e explicar, porque o descrever é caracterizar. A caracterização, até a partir da norma ou da jurisprudência, eu consigo fazer tranquilamente. Eu preciso explicar também se é uma pesquisa básica ou se é uma pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada é quando eu vou envolver ali o procedimento de campo. Então, se é uma pesquisa bibliográfica, ela é uma pesquisa básica, porque eu vou utilizar tão somente informações teóricas para desenvolver esse estudo. E os procedimentos? Quanto aos procedimentos, o estudo é bibliográfico e documental, ou então é um levantamento, é um estudo experimental, é um estudo de caso. E aí, a maioria dos estudantes de direito fica dentro desse patamar de estudo bibliográfico e estudo de caso. População e amostra. Se a minha pesquisa for de campo, eu preciso também abrir um tópico dentro da minha metodologia para falar da população e da amostra. Digamos que eu queira discutir a respeito da. Eu vou tratar do tema que eu gosto de estudar, coisa na área de educação. Então, eu quero estudar sobre relação de gênero dentro do ambiente escolar. E aí, relação de gênero dentro do ambiente escolar seria o universo, né? Aquilo, o centro mesmo do meu estudo. E dentro desse universo, eu teria ali um recorte desse universo, que seria a população e a amostra. Se eu quero estudar relação de gênero no âmbito escolar, com qual público eu ia trabalhar? Sei lá, eu escolhi professores, estudantes e gestores. Então, a minha população são professores, estudantes e gestores, os meus sujeitos de pesquisa. E a amostra seria quantos
dessa população ou quantos desses sujeitos eu consegui interagir para poder aplicar um questionário, uma entrevista, enfim. Isso é se for estudo de campo. E aí, se é um estudo de campo, tudo aquilo que eu aplicar, tanto em termos de questionário, quanto de roteiro de entrevista, enfim, eu devo fazer uso de um termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido, que é solicitar dessa pessoa que ela assine um documento que você elabora, tendo ciência do que você está pesquisando, quais são os seus objetivos e o que você vai fazer com aqueles dados que ela vai te dar. Geralmente, no termo de consentimento livre esclarecido, se for um questionário, eu posso dizer assim, fazer constar no termo, né, de que eu não vou fazer uso de dados pessoais do meu sujeito, porque é uma aplicação de questionário, eu vou criar dados, né, numéricos a respeito desse questionário. Mas digamos que eu tenha que fazer uma biografia, né, de pessoas, enfim. Nesse caso, eu vou ter que fazer constar no termo que essa pessoa autoriza a divulgar informações a respeito dela, já que é uma biografia. Pular aqui os elementos do trabalho, mostrar um pouquinho de estrutura, a capa do meu trabalho, instituição e curso, nome do aluno, fonte 14, o título do trabalho, depois local e ano. Para além disso, eu tenho a folha de rosto. Olha o modelo institucional, some o nome da instituição, fica só o nome do aluno, some o nome da instituição do curso, fica só o nome do aluno. Depois, título do trabalho e esse indicativo. Artigo apresentado à FMT como requisito para obtenção de grau de bacharel no curso tal. E quem é o orientador, isso você faz no segundo semestre. Depois, embaixo, ainda tem a indicação de local e ano. Resumo do meu trabalho, de 250 a 500 palavras, isso é lá no TCC 2. É um texto único, corrido, sem separação de parágrafo, só com ponto a seguir, com até 5 palavras-chave. Um exemplo de sumário, isso aqui é um sumário de artigo para publicação, que é item do lado de item, introdução, ponto e vírgula, princípio da administração, ponto e vírgula, moralidade, ponto e vírgula. No caso da FMT, ele exige um sumário, não item do lado de item, mas um sumário, aquele sumário de livro, né? Um item abaixo do outro, indicando as páginas também de cada item daquele, que é esse aqui. Então, o sumário da FMT é esse aqui. Item abaixo de item, fazendo constar a página, não é, referente àquele tópico. E aí eu quero chegar nesse ponto de construção de uma metodologia. A citação eu vou trabalhar dessa maneira, autor-data. Aí eu tenho dois estilos. Ou eu coloco o nome do autor antes da citação, e aí ele fica fora do parêntese, escrito, né, de maneira normal, só a primeira letra maiúscula, ano e página dentro do parêntese, se for uma citação direta. Ou eu coloco um outro estilo, que é mencionar o autor depois da citação. E aí eu coloco o nome dele dentro do parêntese, todo em caixa alta, com ano e página. Então vai do estilo de cada um. Bom, construindo a metodologia do meu trabalho, e aqui a gente já vai para os nossos finalmente. Eu tenho uma representação de como ela fica no slide, na hora de apresentar projeto de artigo científico e na hora de apresentar o TCC, e como é a construção do texto no corpo do trabalho. O slide, eu não vou colocar textões no slide, então eu tenho que colocar representações que me façam lembrar de algo. Por exemplo, o estudo envolve uma pesquisa exploratória e básica. Quanto aos procedimentos técnicos, estudo bibliográfico, porque, por escolha, por corte, o autor quis analisar doutrina, legislação e jurisprudência. O método de análise é o dedutivo, porque eu parti de premissas gerais para depois entrar nas especificidades. E aí existe o método dedutivo, existe o método
indutivo, que envolve, na verdade, você partir de uma possível afirmativa ou de um determinado fenômeno e alargar esse conteúdo. Ou o método dialético, quando o estudo envolve uma controvérsia, corrente favorável e corrente contrária, eu faço uso do método de análise dialético. E isso, qualquer livro de metodologia possui. Eu indico Marconi e Lakats, que traz essa explicação aí do método de análise. Ou então, Carlos Alberto Gil, que faz também livros, né? Acho que já está, não sei, já passou de 20 edições de metodologia. É um livro muito bom para ver o método de análise do seu estudo. Geralmente o estudante de direito ele faz o uso do método dedutivo, que é aquele trabalho onde toda forma de fazer trabalho, até a forma de peticionar é assim. Eu discuto primeiro as questões gerais e depois eu entro no eixo mesmo ali do tema. Geralmente é assim. Eu acho que todos vocês fazem assim, inclusive. Porque a gente aprendeu assim. Então, método dedutivo, partiu-se de premissas gerais para depois entrar em especificidades. Então, eu generalizo e depois especifico. No caso do método indutivo, eu parto já de um pressuposto e aí eu especifico, explico, né, e expando essa especificação. Depois eu tenho que dizer que os dados, como é que os dados serão tratados? Eu tenho dados tanto em pesquisa bibliográfica quanto em estudo de caso, as informações que eu levanto. E o estudante de direito, ele faz uma análise qualitativa do conteúdo, a não ser que eu faça uma pesquisa de campo, e aí essa abordagem minha dos dados, ela pode ser quali-quantitativa ou até quantitativa. Então, essa é a forma de eu promover a representação simbólica da minha metodologia, reduzir a minha metodologia dentro de um slide. Só que no corpo do trabalho, como é que ela fica? Ela fica esse textão aqui, que aqui eu tive que diminuir a fonte para colocar em 2 slides. Então, como é que seria o texto da metodologia no meu projeto? O presente, projeto de TCC, considerando-se a natureza, quanto aos objetivos, envolve uma pesquisa exploratória e descritiva. Buscou-se com o estudo trazer uma análise sobre aquele exemplo lá, o conflito federativo em relação ao direito de ir e vir, conceituando e caracterizando os seus institutos. Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de pretende-se, né, estruturar um artigo bibliográfico pelo fato de se fazer necessário uma construção teórica com base na doutrina e na lei maior. Aí eu posso colocar até uma vírgula a respeito do conflito federativo envolvendo a competência para regular o direito de ir e vir. Aí eu tenho que dizer o porquê desse método bibliográfico, né? E aí é o autor aqui, o Gil. A primazia pelo método bibliográfico ocorre pela necessidade de estudar sobre construtos a respeito da cidadania, da desmilitarização. Aqui foi um artigo meu, que eu copiei. Por meio da análise do que dizem os doutrinadores, bem como o texto da Constituição. No caso do conflito federativo, eu só substituiria aqui o método bibliográfico pela necessidade de estudar o conflito federativo em relação ao direito de ir e vir em tempos de pandemia. Aí depois, uma citação indireta. Eu estou me valendo da ideia do autor escrevendo com as minhas palavras. Para Gil, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, construído principalmente de livros e artigos. Seguindo a minha metodologia lá na escrita do trabalho. A fonte utilizada ou as fontes centram-se no estudo da legislação, bem como doutrina a respeito do tema, livros e artigos. Poderia colocar também jurisprudência a respeito do tema. Método de análise. Método de análise, método dedutivo, partindo de generalização e chegando a princípios particulares para construir o arcabouço teórico e documental a respeito do tema. Então, eu parti de generalização para depois particularizar. Método dedutivo, que provavelmente é o de todos vocês. E aí, aqui, por honestidade científica, eu teria que colocar aqui entre parênteses, ó, Gil, tudo em caixa alta, vírgula 2002. Porque eu, Rodrigo, eu não tenho um conceito meu de método dedutivo. O que eu sei de método dedutivo, eu vi a partir de alguém. Então, eu teria que colocar aqui uma citação indireta.
Os dados foram coletados e analisados por abordagem qualitativa. Após a leitura crítica e interpretativa das fontes, foram observados os critérios utilizados para cada autor no que se refere às exposições do assunto ou dos assuntos, conflito federativo a respeito do direito de ir e vir em tempos de pandemia. Então, minha gente, essa é a construção, isso é como deve ficar a metodologia dentro do texto do seu projeto. Olha aqui, um parágrafo, dois parágrafos, três parágrafos, quatro, cinco, seis. E agora, né, no slide que eu vou passar, é como é a representação desses seis parágrafos para colocar dentro de um slide. Ele precisa ser textos precisam ser transformados em expressões. E aí já fica a dica para vocês. E aí agora eu já quero exibir um projeto de TCC de uma aluna chamada Érica, que ela para mim supre tudo aquilo que eu estou tentando mostrar para vocês. Colocar aqui então esse trabalho no modo leitura. E aí vamos observar alguns elementos dele. Se bem que eu precisaria configurar aqui como é que eu apareço na tela. Na verdade, eu não posso exibir o meu documento lá, eu preciso exibir aqui dentro dessa página que eu criei, porque na hora de configurar, eu só configurei para exibir em páginas de navegador. Bom, qual é a proposta dela, da Érica? Efetividade da utilização do nome social nas repartições públicas do município de Ilhéus. Então, ela quis investigar se o município de Ilhéus ele já estava em consonância com o decreto federal, acho que de 2016 ou 2017, que falava que a pessoa ela deve ser tratada de acordo com o nome social. Folha de rosto aqui, projeto de TCC apresentado ao curso de Direito como requisito básico para a conclusão do curso. Quem era o possível orientador dela? Professor Franklin. Ela já criou logo o resumo, é um abstract, mas isso é do artigo científico, não é para colocar no projeto. O sumário dela, a introdução, a estrutura toda já do que ela pretendia desenvolver, né? Ela já colocou logo o sumário do artigo. Dentro da introdução, ela fez uma breve construção e depois disso, problema de estudo. Como analisar se existe, com o problema do presente projeto, do presente artigo, analisar se existe efetividade quanto ao uso do nome social nas repartições públicas do município de Ilhéus. Ela criou uma hipótese que foi fazer uma aposta. O município de Ilhéus não possui previsão normativa para a adoção do nome social e não possui qualquer orientação formal. Quando ela faz o uso da hipótese, ela tem que chegar ao final também comprovar essa hipótese ou negar essa hipótese. Né? Objetivo geral. Se o título dela é Nome Social das Repartições Públicas de Ilhéus, o objetivo geral é discutir a efetivação acerca do reconhecimento do uso do nome social nas repartições públicas do município de Ilhéus. Aí, enquanto objetivos específicos, analisar o decreto tal e analisar a efetividade do uso do nome social no município de Ilhéus. Então, ela só estruturou dois objetivos. Um espirro desnecessário aqui agora. Desculpe. Metodologia. Aí a metodologia é aquele textão. Quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos técnicos, todos aqueles elementos lá do slide. Como era um objetivo como era uma pesquisa de campo, ela teve que dizer que o universo é o município de Ilhéus, no que se refere à população GLBT nas repartições públicas. A amostra dela foi uma escolha intencional de servidores e prefeitos. E a técnica que ela utilizou foi o levantamento de informações primárias e secundárias.
E ela explica que depois que fez uso de um questionário com autorização, né? No caso, aquele termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. A justificativa do trabalho dela, e aí a justificativa ela fica junto com o problema, tá fora de lugar aqui. A justificativa dela, ela coloca o interesse, né, por esse público que sofre, enfim, o porquê que ela escolheu estudar isso. Despertou a atenção dela. E aí depois disso tem um breve referencial teórico, nome social, o que é, quais são os resultados prévios ali que ela encontrou. E aí precisaria só aqui de um cronograma de estudo e das referências bibliográficas. Então é isso, minha gente. Esse material eu vou deixar disponível para vocês. Vão estruturando o projeto de vocês e espero que possamos nos encontrar em breve, após o fim dessa pandemia. Não é? Então, o foco agora é já colocar o projeto na moldura: problema, objetivos, justificativa e metodologia. Vou postar esses slides, vou postar o vídeo, vou postar também esse modelo de projeto da aluna Érica. Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem.